Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula de raio-x de tórax na urgência, tá? E como o clínico vai conseguir interpretar, né? Então, hoje o convidado mais que especial, o Dr. Cássio, né? Grande amigo, Dr. Cássio que também fala espanhol, expert em vinhos, em chimarrão. Ele é radiologista do Centro Infantil Boldrini, Campinas, plantonista também, ele gosta da clínica também, do Hospital Unimed Piracicaba, plantonista de imagem, né, radiologista também avalia a imagem, né, fica à disposição dos fornecedores de cana de Piracicaba, é um hospital sensacional, tive também a honra uma vez de trabalhar lá, e também ele é ultrassonografista da clínica dele, a clínica Deneg, tá? E ele é professor, né, que é o mais importante, ele já atuou em outras áreas, universidades, também ali em Piracicaba, participou de congressos, é professor também e explica com muita bondade e muita didática ali dentro da comunidade para os colegas e se disponibilizou para essa aula hoje, para todos vocês, e eu tenho certeza que a aula vai ser muito boa e você vai obter muito conhecimento para avaliar raio-x, né? Então, Cássio, o tempo é seu. Muchas gracias, Papito. Bom, eu quis trazer aqui, né, algumas coisas aí do raio-x de tórax que vocês vão encarar aí nas UPAs da vida, nas portas, né, e que pode ser útil, né, que muitas vezes gera dúvida. Então, a gente vai ponderar várias coisinhas aqui, né. O raio-x de tórax, ele não é das mãos só do radiologista, né, na verdade, todo especialista, né, e todo médico clínico geral, ele tem que ter uma noção do raio-x de tórax, né? Inclusive o ortopedista aí, como ponderou o Papito, porque mais dia menos dia vai ser defrontado com o raio-x de tórax aí para interpretar, né? Eu acho que é o mais comum do pronto-socorro, né? Às vezes aparece algum raio-x de abdômen, mas não tem nem comparação, né? A interpretação do raio-x de tórax é disparadamente a mais útil aí para a gente ter umas noções básicas aí. A gente vai falar um pouquinho dos conceitos básicos, né? O que é quatro densidades, sinal da silhueta, como é que funciona, né? A imagem que a gente está interpretando, alguns aspectos técnicos, né? Para você saber se a radiografia está boa ou não está para interpretação. E se ela não tiver, porque às vezes ela não fica boa mesmo, o que você pode extrair dela e o que não dá para falar, né? Tem limitações o método, não dá para a gente ir além do que ele permite, né? Depois a gente vai falar de algumas patologias aí no pronto-socorro que não podem passar batido, tá? Que vocês têm que procurar e não pode deixar passar aí na emergência. E por último, né, alguns pitfalls, pseudolesões que pode dar aí algum equívoco, enganar, às vezes achar que tem alguma coisa e não tem. Como o Papito falou, né, muitas vezes o raio-x está normal e aquela dúvida lá não é nada, é uma questão técnica, uma coisa sem importância. Um pouquinho só da história, né? O raio-x, ele foi descoberto pelo físico alemão William Conrad Röntgen, né? Em 1895. Foi uma descoberta por acaso, né? Dessas da ciência. Ele estava fazendo uma experiência no laboratório dele com uma ampola de raios catódicos, né? Que é uma ampola de vácuo e que passa uma corrente elétrica e emite os raios que chamam catódicos. E daí no laboratório dele tinha várias tralhas ali, tinha uma placa de bário. Ele reparou que quando ele ligava a ampola, essa placa ela emitia luminescência, ela brilhava, né? O laboratório estava escuro. E daí ele achou estranho aquilo, né? Porque os raios catódicos não iam fazer aquele efeito. Daí ele cobriu a placa, virou ela contra a parede, pôs um livro, pôs umas coisas em cima para os raios não atravessarem, né? E ele percebeu que a placa continuava brilhando, né? Ela emitia fluorescência toda vez que ele ligava a ampola de raios catódicos. E daí ele viu que, né, tinha alguma radiação desconhecida que fazia aquela placa brilhar, né? Que ele chamou de raio-x, por isso que veio esse nome. Daí ele pegou a placa na mão e ele viu que quando emitia a luminescência apareceu os ossos na mão dele. Ele levou um susto grande, né, quando aconteceu isso. E um mês depois ele teve a ideia de imprimir, né? Ele pegou um filme fotográfico,
e pôs a mãozinha da esposa dele, né? Da Ana Berta Ludwig, que é essa moça aqui. Ela foi a primeira cobaia e a primeira radiografia da história, né? Em dezembro de 1895. É da mãozinha dela, inclusive com aliança, né? Bom, feito esse breve histórico, né? Como é que forma a imagem do raio-x, né? O raio-x atravessa o paciente e vai impregnar aí um filme, independente da penetração, se o raio-x penetra mais ou menos, dá mais densidade ou menos. A gente distingue o olho humano 4 densidades básicas, né? E o contraste entre elas que vai formar as imagens. Então, a gente tem a densidade mais branca, que é a densidade de osso barra metal, né? Depois, do mais branco por mais escurecendo, né? A densidade de partes moles barra líquido, né? Pelo raio-x, a gente não consegue distinguir líquido de partes moles, né? Musculatura de líquido. Ao contrário da tomografia, que tem muito mais tons de cinza do que essas 4 densidades só, né? Depois, escurecendo um pouquinho, né? Menos denso, a gordura, né? A gente consegue diferenciar a densidade da gordura pela visão do olho humano, né, da densidade de partes moles ou líquido. E por último, né, se o raio-x atravessar completamente, a densidade de ar, né? Então, esses 4 tons aqui de densidade que vão formar o contraste da imagem, né? Então, por exemplo, a parte óssea ali aparece bem branco, né? Aqui a parte pulmonar aparece preta, né? E eu vou vendo os contornos de acordo com as diferenças de densidade, né? Aqui a crosta da aorta, né? Eu vejo o desenho, né, a silhueta dela, graças ao contraste que tem aqui do ar do lado, né? Então, as diferenças de densidade vão que formam as imagens. E daí vem a questão da silhueta, né? A gente tem que ter em mente que a radiografia é uma estrutura tridimensional, que é o paciente, projetada num plano bidimensional, que é um filme, né, de 2 dimensões. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter falsas interpretações, né? Como uma fotografia. Fotografia é uma realidade tridimensional representada num plano bidimensional, né? Se você olha, de repente, essa foto, você pode achar que é uma pessoa com uma cabeça de cachorrão, né? E não é, né? E essa cabeça de cachorrão aparece no pronto-socorro, a gente formando falsas imagens por esse conceito, tá? Estrutura tridimensional que se projeta toda num plano só bidimensional. Por isso que a gente sempre fala que o ideal, né, de uma radiografia interpretativa de tórax, por exemplo, é a frente e o perfil. Você ter 2 incidências que você diminui o erro do fato dela ser bidimensional. Daí você vai ter 2 incidências perpendiculares, né? Se você vê uma incidência só, você pode ter uma interpretação. Se você tem um outro ângulo, né, perpendicular, você consegue definir melhor a realidade, né, daquela realidade tridimensional. Então, essa é uma mensagem, sempre fazer 2 incidências no tórax, tá? Uma incidência só é meio exame. A não ser nos casos de controle, que você já tem uma lesão, já sabe, está só controlando, aí você pode fazer uma incidência só. O que é o sinal da silhueta, né? Você tem aquelas 4 densidades, né? Então, você tem uma estrutura aqui, uma densidade branca, por exemplo, óssea. Se a estrutura que tiver do lado dela tiver outra densidade, né, uma densidade de ar, por exemplo, você vê bem a silhueta, né, a diferença dessas densidades, se elas estiverem uma junto com a outra, você enxerga esse limite, né? Se forem estruturas da mesma densidade, uma encostada com a outra, você não vê mais a divisão, né? Apaga, né, a silhueta entre elas. Porém, se você tiver essa estrutura de uma densidade e ela está afastada lá atrás, projetada no mesmo plano, né? Por exemplo, as 2 têm densidade de osso, você consegue, como tem ar do lado, né, ou outra densidade diferente dessa, da estrutura, você consegue enxergar através dela. E daí você sabe se ela está na frente ou está atrás, de acordo com a silhueta que você consegue enxergar ou não, né? Se ela estiver encostada no mesmo plano, apaga a silhueta. Se ela estiver em plano diferente, contorno, né? Esse é o sinal da silhueta, que a gente usa muito na radiografia, notadamente no tórax. A gente vai destrinchar melhor depois, né? Aqui é um exemplo, né? A gente tem uma radiografia de tórax, né? Tem uma opacidade aqui, né? Eu só tenho essa incidência PA por enquanto. E eu tenho uma consolidação, né? Uma pneumonia. Como é que eu sei se ela está na frente do tórax ou se ela está lá atrás, né? Aqui do lado direito, o que fica na frente é o lobo médio, né?
E ele fica do lado do coração. Então, se a densidade da pneumonia, que é líquido partes moles, for igual do coração, que também é líquido partes moles, apaga o contorno. Então, eu vejo o contorno do coração aqui até uma certa altura e depois apagou, né? Então, através desse dado, eu sei que ela está aqui na frente, está encostada com o coração, né? Ela está no lobo médio. E, de fato, né, a opacidade estava aqui na frente. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui do outro lado, a mesma coisa, né? Eu estou vendo o coração, né? Tem uma densidade aqui que está no pulmão, e eu vejo o contorno do coração, e aqui apagou. Eu não vejo o limite. Então, eu sei que ela está aqui na frente, encostada do coração. Se ela estivesse lá atrás, eu ia ver o contorno do coração através dela, né? Porque ele não ia estar encostado. Então, porque apagou, né? Deu o sinal da silhueta aqui, eu sei que ela está na frente do tórax. Eu sei a profundidade pelo sinal da silhueta, né? Então, aqui no perfil, né, confirmando que ela estava realmente paracardíaca, né? Se ela estivesse lá atrás, eu ia enxergar a divisória entre as duas estruturas de densidade igual. Aqui mais um exemplo, né? Aqui eu estou vendo o contorno, é parecida com aquela primeira, uma opacidade aqui paracardíaca, né? Também, uma consolidação, mas eu consigo enxergar o contorno inteiro do coração aqui, até o diafragma, né? Porque essa opacidade estava lá atrás, né? Então ela está encostada com o ar, o coração aqui na frente está encostado no ar, formou a silhueta inteira dele. Eu sei que ela está posterior, mesmo antes de ver o perfil, tá? O sinal da silhueta é isso, ver a silhueta ou não. E através do sinal da silhueta, na verdade, todas as estruturas aí do tórax, né? Porque ele tem áreas, dá um contraste bom, né? Com as partes moles, com gordura, né? O coxim gorduroso aqui, né? A gordura, né? Olha aqui um coxim gorduroso entre os planos musculares. Veja que é um cinza um pouquinho mais escuro. Eu consigo distinguir a densidade de músculo partes moles da densidade de gordura, né? Agora, a densidade de líquido e partes moles é igual no raio-x, né? Tanto é que o músculo cardíaco, que tem densidade de partes moles, eu não consigo distinguir, por exemplo, do sangue que está dentro do ventrículo, que a densidade é de líquido, né? Eles têm a mesma densidade, o líquido e partes moles. Se não fosse assim, eu veria o líquido dentro do ventrículo, né? E não dá para ver, fica uma densidade só. Ao contrário da tomografia, que eu já tenho, através do janelamento, eu consigo distinguir líquido, partes moles, né? Mas é assunto para uma outra aula aí, a tomografia. Bom, a gente falou alguns conceitos aí básicos, e agora um ponto muito importante da aula é você, quando você está com uma radiografia, saber se ela está adequada para interpretação ou não, né? Existe a radiografia ideal, existe a radiografia possível naquele momento, né? E existe a radiografia que você tira muito pouca informação, né? A radiografia ideal, ela tem que estar o paciente uma distância adequada do filme, um posicionamento adequado, incluindo todo o campo torácico, né? Como a gente falou, sempre o ideal é duas posições, às vezes não dá para fazer, né? Mas o ideal é duas posições. Paciente ortostático também, quando ele está deitado, a gente vai perder algumas coisas, né? E quando o paciente é colaborativo, o ideal é você fazer a inspiração profunda, né? O técnico, ele fica com o dedo ali no disparo e fala, respira fundo e segura. Daí o paciente enche o peito, quando ele está bem cheio, ele segura e bate a radiografia. Esse é o raio-x ideal, né? Mas às vezes é impossível, né? Às vezes um paciente é restrito ao leito, paciente pouco colaborativo, demenciado, está inconsciente, né? Incapaz de uma apneia. Não dá para posicionar, às vezes um paciente obeso, inconsciente, né? Na sala de emergência. Então, frequentemente o raio-x vai ficar ruim e não dá para melhorar mesmo, né? É impossível. Mas você tem que reconhecer isso para não cair em pitfalls, né? Porque o raio-x inadequado, você pode cair em alguns pitfalls que a gente vai falar aqui. Bom, o posicionamento, né? O ideal é o paciente bem próximo do filme, né? Com uma distância da ampola de raio-x, que idealmente é 1,8 metros, né? Mas isso pode variar. O mais ideal é ele ficar na incidência pótero anterior, o raio-x entra no posterior e sai no anterior. Isso para o coração ficar próximo ao filme, para ele ficar mais do tamanho normal dele, não ficar magnificado, a gente vai explicar isso, né? Por que isso, né? Imagine aqui o fuleco ao paciente, né? Eu tenho um foco de luz, que é o raio-x, que está na frente dele,
A parede lá atrás é o filme do raio-x e a sombra é a imagem do raio-x. Aqui o fuleco está bem encostado no filme, né? Ele está bem encostadinho lá no filme e o foco de luz está longe aqui. Olha a sombra, como é que ela fica bem nítida, né? Bem definida, a linha da imagem, né? Do raio-x, que na verdade é a sombra. Olha o narizinho dele, do tamanho próximo ao original, né? Contorno da bolinha. O raio-x fica bem bonitinho, bem ideal, né? E se eu pegar e começar a afastar ele do filme, o que que acontece com a imagem? Ela vai começar a ficar grandona, né? Magnificada. E Essa é a puberdade. A puberdade, inicialmente, ela está ali. Os contornos ficam borrados, né? Quando você começa a afastar ele do filme. Então, a distância tem a ver com a nitidez, né? O paciente tem que ser bem próximo ao filme, né? Para o tamanho ficar o mais próximo do real e os contornos bem nítidos, né? Por isso que a gente tem por costume fazer o perfil esquerdo, tá? É padrão. Para o coração ficar mais próximo do filme, o tamanho mais próximo do normal, e póstero anterior, o coração ficar próximo ao filme, tá? Não é uma regra absoluta, porque às vezes o paciente está acamado, não dá para você fazer póster anterior. A criança, né? A criança, se você virar ela de costa, deitada, ela vai ficar agitada, não vai ver o que está acontecendo, vai ficar mais mexido, daí você costuma fazer antero-posterior mesmo. Mas de maneira geral, né? Se possível, fazer nessas incidências. Uma coisa meio óbvia, mas que acho que é bom ser falada, é você incluir todo o campo torácico, né? Muitas vezes você corta seio ostofrênico, você pode perder pequenos derrames, corta o ápice, né? Pode perder lesões que podem acometer o ápice, tá? Então, procurar englobar todo o campo torácico aí no filme. Inclusive as partes moles, né? Esse daqui, por exemplo, cortou a parte mole, cortou o seio ostofrênico. Você pode estar perdendo lesão. Radiografia ideal é 2 incidências, tá? Como a gente falou, né? Se você olhar só de frente essa radiografia, né? Eu posso estar falando que ela está normal. Daí eu fiz o perfil, ó. Tinha uma opacidade que era completamente retrocardíaca, tá? A gente perdia na incidência frontal, né? E só via no perfil. Então, você está sujeito a perder lesão, se fizer só uma incidência. Aqui, esse raio-x, né? A clínica veio perguntar para mim, era um paciente que estava com quadro de tosse, febre, e ela achou que estava um pouquinho aqui, um infiltradinho, né? Mais denso nessa região, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que o paciente é uma estrutura tridimensional projetada num plano bidimensional, né? No caso, ele fez o perfil, a gente não achava esse infiltradinho aqui, né? Mas olhando o paciente, né? Eu tinha feito o exame dele, um paciente masculino, mas ele tinha ginecomastia. Então, ele tinha uma formação de glândula mamária aqui, né? Vocês, como clínicos no pronto-socorro, vocês têm a vantagem que vocês vão conseguir olhar o tórax do paciente, ver se tem alguma coisa que pode estar dando falsa imagem aí, né? Uma imagem projetada. Aqui, no caso, era só uma imagem de ginecomastia aí mesmo. Bom, isso aqui é bastante importante, né? A inspiração adequada, né? O paciente respirar fundo e segurar, né? Como é que você sabe se a inspiração está adequada? Você tem que contar 7 arcos costais a parte anterior, tá? Você conta 7. Qual que é a parte anterior da costela? Essa que acaba flutuante aqui, porque na frente é cartilagem, né? Então, essa que faz a curvinha e acaba no nada, tá? Essa é a parte anterior da costela. Você tem que contar 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem até um pedacinho da oitava. Então, esse tá com a inspiração adequada. Se você preferir contar a parte posterior, que é a que une aqui com o corpo vertebral, você tem que contar 10. Pelo menos 10, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Radiografia bem inspirada, né? Por que que eu estou falando isso, né? Esse paciente aqui, no caso, sou eu, né? Aqui numa inspiração adequada, né? Respirou fundo e segurou. E aqui sem respirar fundo. A radiografia, na verdade, está expirada. Olha só, né? O mesmo paciente no mesmo dia, no mesmo momento. Olha a avaliação da área cardíaca, né? O tamanho do coração na radiografia ideal. E como é que ficou essa área cardíaca na radiografia expirada? O coração dá uma falsa impressão de cardiomegalia. Por quê?
ele tem uma posição no tórax e quando está expirado ele se deita no diafragma e fica num maior eixo, né? Então dá um falso... Você pode ser induzido na radiografia expirada a ter um falsa cardiomegalia. Olha o mediastino, né? Fininho aqui, normal, né? A crosta da aorta. Olha a impressão de mediastino alargado que pode acontecer só porque a radiografia está expirada, tá? No mesmo paciente, no mesmo momento. Parece um mediastino grandão, você fica, nossa, será que tem uma lobulação aqui? Não, o paciente expirou, fica tudo com esse aspecto congesto, né? E a trama, né? Aqui os vasos, né? Fininhos, né? Afilando aqui. Olha como dá uma falsa impressão de congestão, parece que eles estão gordos, né? Principalmente perto do hilo. Então, é tudo pela radiografia expirada. Como é que eu sei que está expirada? Vamos contar as costelas, né? Anterior, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta está batendo no diafragma. Para mim, ter uma radiografia ideal, tem que ter pelo menos 7, lembra, né? Se quiser contar posterior, tem que ter pelo menos 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pedacinho da 9. Então, radiografia expirada. Se eu estou querendo avaliar se tem uma pneumonia, alguma coisa no parênquima, até passa, né? O parênquima parece estar normal. Mas não dá para mim falar sobre a área cardíaca, não dá para falar sobre o mediastino, tá? Então, tem que ter em mente que a gente tem algumas limitações. Se o raio-x não estiver ideal, tem algumas coisas que a gente não vai poder falar, né? Aqui, só lembrando da área cardíaca, né, como é que a gente calcula o índice cardiotorácico, na verdade, não é o tamanho do coração, né? Não dá para falar que é uma cardiomegalia, a rigor, ao pé da letra, porque, na verdade, se for um derrame pericárdico, eu não vou distinguir, né? O derrame pericárdico tem densidade de líquido, o músculo cardíaco tem densidade de partes moles, e a mesma densidade no raio-x, não dá para distinguir. Então, uma cardiomegalia fica igualzinho um derrame pericárdico. Então, no raio-x, a gente fala de índice cardiotorácico, se ele está aumentado ou não. Esse diâmetro, né, do coração, ele tem que ser no adulto, no máximo até metade do diâmetro do tórax, tá? Que aqui está alterado, né? Ele está aumentado em relação ao diâmetro torácico. Na radiografia, em inspiração, logicamente, né? Na criança, o coração é um pouquinho maior, né? A gente considera esse índice normal até 0,60 na criança. Bom, agora partindo para a terceira parte da aula, a gente vai falar um pouquinho das principais patologias que não pode passar batido no pronto-socorro, né? Que você tem que saber identificar. A gente vai passar um pouquinho aqui, falar delas, né? A primeira coisa é o pneumotórax, né? Na posição ortostática, geralmente ele é facilmente visto. Quando ele está deitado e o ar se espalha, é mais difícil, você pode perder pneumotórax, né? Principalmente os pequenos, né? Então, tem duas coisas principais do pneumotórax. Uma é que você vai ver uma área lucente, que você não vê nenhuma estrutura linear, vascular passando nela, né? O ideal é você ver o espacinho aqui onde não tem costela, tá? Porque às vezes você pode confundir o trabeculado ósseo, né, com trama. Então você olha aqui no vão da costela, ó, não tem nada, tá lisinho, lisinho. Aqui é o pulmão normal, né, do mesmo paciente, eu vejo os vasinhos que vão afilando conforme vão chegando perto da pleura, tá? A trama vasobrônquica normal. E a outra coisa, né, do pneumotórax é você identificar a linha da pleura, que ela aparece como uma linha branca no raio-x, né? Então, o pneumotórax você vai caracterizar dessa maneira. Você vê a linha pleural, né, essa linha branca, e você vê a trama chegando sem ultrapassar a linha pleural. Não pode ter nenhuma estrutura passando a linha pleural, né? Se você vê esses vasinhos, né, passando a linha pleural, entre aspas, não é pneumotórax, tá? Você tem que ver a linha da pleura e os vasos terminando na pleura, não pode ultrapassar. Aí, certeza, 100% aí que é um pneumotórax. Quando ele é grande, né, ele pode levar ao colapso total do pulmão, né? Fica fácil daí dizer, né, mas sempre com aquele conceito de não ter nenhuma trama visível. Uma coisa que vale a pena a gente falar é o pneumotórax hipertensivo, né? O diagnóstico, na verdade, é clínico, né? O paciente começa a entrar em choque, né?
Mas o que acontece? O ar, ele sai para a cavidade torácica, né, no mecanismo de válvula, e não volta mais para o pulmão, ele não sai na expiração. Então, ele vai, em cada inspiração, ele vai enchendo, como a cavidade torácica ela é um compartimento fechado, o ar vai aumentando lá dentro e vai colabando, né, o pulmão, depois começa a empurrar o mediastino, vai empurrando os vasos, né, até o paciente entrar em choque, né. Então, se você identificar um pneumotórax com um paciente que está entrando em choque, né, um pneumotórax grande, imediatamente tem que ser puncionado, né? Eu não digo drenado, mas você tem que puncionar imediatamente para salvar a vida do paciente, né? Um gelco aí grosso, né, 14, você fura aí, o apito pode falar melhor aí no segundo ou no quinto espaço intercostal e salvar a vida do paciente. Daí você transforma um pneumotórax hipertensivo num pneumotórax aberto e o paciente salvou a vida dele. Mesmo que você chame daí posteriormente o cirurgião torácico, dá tempo daí. Uma dica, quando você quer avaliar pneumotórax e você está na dúvida, é você pedir, além da frente perfil e inspiração, para o técnico fazer uma radiografia expirada, porque o que acontece? Quando o paciente solta o ar do pulmão, a cavidade torácica, ela tem um volume fixo, né, pelo gradeado costal. O pulmão diminuindo o volume dele na expiração, o pneumotórax vai parecer proporcionalmente maior, né? Esse aqui, na verdade, não tinha muita dificuldade diagnóstica, você já via ele na radiografia inspirada, mas o técnico fez uma inspiração também. Olha como ele fica muito maior, né? Então, na dúvida de um pneumotórax pequeno, sempre fazer a radiografia expirada, né? Se der dúvida, que um pneumotórax duvidoso, pequeno, ele vai aparecer maior, vai ficar mais fácil de ver, tá? Pede para o técnico fazer em expiração. Alguns diferenciais, né? Quando tem aquelas duas características que a gente falou, você vê a linha pleural e não vê nenhuma estrutura vascular passando, não tem muito diferencial, é pneumotórax mesmo, né? Mas às vezes um raio-x muito hiperinsuflado, né? No caso de um DPLC, né? Uma hiperinsuflação, você pode ver um pulmão armado com pouca trama vasobrônquica, né? Mas, na verdade, quem já tem um pouquinho mais de experiência, você não vai ver a linha pleural, né? Você vai distinguir que isso aqui é um DPLC, né? É um pulmão hiperinsuflado, ó. Vou contar a costela anterior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Tá bem cheio aqui. E ele fica mais escuro, você vê menos trama. Outra coisa que frequentemente confunde é a dobra de pele, né? Paciente mais gordinho ou velhinho, magrinho, que tem aquela pelanquinha que cai, a pele dobra e forma essas linhas de ar entre elas. E isso só pode aparecer no raio-x, né? Daí você vai ver uma linha branca, tá? Parecida com aquela linha pleural, só que como que eu sei que não é pneumotórax? Eu vejo a trama vascular ultrapassando ela, né? E a dobra de pele, ela pode ser dupla, às vezes, como esse caso aqui, ou até tripla. Ela pode ser única, dupla ou tripla. Né? Aqui é um zoom maior, né? Olha a dobra de pele aqui, né? Simulando um pneumotórax. Mas eu vejo a trama vasobrônquica ultrapassando ela, ó. Inclusive com margens lineares, nodularzinhas aqui, né? Então eu sei que é dobra de pele, né? Se você é clínico, você tem o paciente na sua frente, você pode olhar a costa dele, ver se tem uma pelanquinha, uma pelinha mole, frouxa, ou aquelas dobrinhas de gordinho, né? Aqui é um bebezinho, né? Gordinho, né? Aqueles bebês Michelin, né? Formou também uma dobrinha de pele aqui, né? Mas, né? A trama ultrapassando a linha pleural. Bom, derrame pleural, né? O raio-x, ele não tem uma sensibilidade tão boa para derrames, principalmente pequenos, né? Você pode perder derrames relativamente grandes, principalmente se o paciente estiver deitado, né? Você perde derrames, né? O ultrassom é o exame mais ideal para você ver derrames até pequenos, né? A tomografia você vê bem, mas você não vai irradiar o paciente com uma tomografia para ver um derrame, né? O ideal é o ultrassom, mas o raio-x, na posição ortostática, você vê também derrames aí, mas geralmente a partir de 150 ml, aí, então um pequeno você pode perder. O sinal clássico do derrame pleural é esse aqui que a gente chama de sinal do menisco, né?
ele forma essa curvinha, tá? Esse que é o menisco. O menisco é aquela curvinha que forma no líquido quando ele está dentro de algum recipiente, né? E ele forma uma curvinha na parede, né? Então tá aqui o menisco, né? Sinal do menisco, isso é derrame pleural. Atenção aqui, né? Quando o paciente tem ar junto, né? Ou seja, um hidropneumotórax, você perde o menisco. Daí ele forma nível hidroaéreo. Esse paciente do lado direito tinha um sinal do menisco, né? Eu sei que na cavidade pleural tem um derrame só. Mas do lado esquerdo, o que aconteceu? Ele formou um nível hidroaéreo, tá? Tá meio penetrado, aqui não deu para ver o pneumotórax, mas ele tem um hidropneumotórax, por isso que formou um nível hidroaéreo. Quando o paciente está deitado, aí um problema, aí se perde mesmo derrames até grandes, tá? Se ele for unilateral, um dos sinais que você pode ver é o pulmão do lado que tem o derrame ficar mais branco, porque o líquido vai espalhar por trás, tá? Você compara, né, as partes moles também, para ver se elas também não estão mais densas, se não é um defeito técnico. Aqui nesse caso elas estão iguais, né? Era um derrame também, e você vê que você perde o menisco, né? Ele espalha totalmente atrás do tórax e deixa só o pulmão mais branco desse lado, né? Dá um velamento unilateral. É uma limitação mesmo do raio-x, se ele tiver acamado. Ó, esse aqui, Cássio, uma pergunta, o José Alisson pois pergunta não. se essa parábola de Damosil é a mesma coisa. Oi? Se a parábola de Damosil é a mesma coisa. Esse nome eu aprendi aí na comunidade, eu não conhecia, mas é a mesma coisa. É o sinal do menisco, né? É uma parábola, essa curvinha. Mas são nomes, né? Que é a mesma coisa. Esse aqui é aquele paciente, né? Você vê que na tomografia fica mais fácil de ver. Inclusive, tinha uma consolidação com aerobroncograma junto com o derrame do lado direito. E do lado esquerdo tinha um derraminho também menor, que a gente praticamente não via, né? Até porque se o derrame for bilateral, você não vai ter comparação para dizer quando o paciente está acamado. Então, você perde mesmo quando está acamado, né? Cássio, Oi? posso voltar aí nessa imagem ali do derrame deitado? É, Pessoal, essa imagem você pode salvar, porque, por exemplo, se uma vez chega um paciente trauma, e vocês escutam diminuição do murmúrio desse lado e tal, e você pensa assim, beleza, pode ter um pneumotórax ou um hemotórax e tal. Aí você faz o raio-x, muitas vezes vai estar desse jeito assim. Você fala, putz, não tem nem pneumotórax e não tem derrame lá, ou seja, não tem hemotórax. Pessoal, esse é um sinal claro de que esse pulmão está sangrando e tem bastante sangue lá. E veja que está distribuído. Por quê? Porque o paciente está deitado, né? O paciente fez o raio-x deitado. Ele não vai ter a coleção de sangue lá embaixo, né, formando aquela curva de Damosil, aquele derrame bonitinho, né? Mas atenção se você tem um paciente trauma, e vem essa imagem assim. uma das frases que eu mais gosto, Papito, é: a clínica é soberana. Às vezes a turma joga um raio-x assim, tá normal, né? Mas sem dado É, clínico, sem, né? Então, né, você vai, que nem, né, um paciente na sala de emergência, HB baixo, chocado, né, você vai valorizar, né? Você vê a simetria da ausculta. Então, os dados clínicos são fundamentais para a interpretação do raio-x, né? E até para o laudo do radiologista, você tem que dar as informações clínicas se você quiser um laudo minimamente bom, né? Porque se você não dá informação nenhuma para o radiologista e ele não está vendo o paciente, ele vai dar um laudo sabão, né? Um laudo genérico. E não tem como, né? Não tem como você ficar. Não tem milagre, né? A clínica é importantíssima para você valorizar ou não os achados, para você saber o que procurar, né? Então é isso, né? E você vai valorizar isso aqui num contexto aí, né? Descartar artefato técnico e é isso aí. Vamos lá. Bom, esse paciente aqui, né, tinha aqui uma obliteraçãozinha aqui do lado esquerdo, né, no perfil também. Uma coisa que você pode fazer, às vezes, para potencializar a acurácia do seu exame é a incidência de Laurel, que é o decúbito lateral com raios horizontais, né? Você põe o paciente deitado, no lado que você está suspeitando do derrame. Se ele for um derrame livre,
ele vai formar uma linha, né, entre o gradeado costal e a linha pleural, né? E daí você mede aqui, dá para mensurar isso, né, o derrame, quanto que ele tem. Se ele for 1 centímetro, mais de 1 centímetro, geralmente ele é puncionável, né? Então é uma coisa, uma incidência a mais que você pode usar, o decúbito lateral em raios horizontais. É claro, se você tiver o ultrassom, né? Ultrassom é o padrão ouro, né? Você vê em tempo real as costelas, né? Você vê o diafragma aqui subindo e descendo, o líquido aqui preto, anecoico, né? E o pulmãozinho ali até com a telectasia compressiva do derrame, né? O ultrassom é fantástico para pulmão, né? É um assunto à parte. A gente, ultrassom de pulmão é uma coisa que, quando eu fiz faculdade, não existia, né? Todo mundo falava que é ruim para ver pulmão, mas hoje em dia tem coisas fantásticas de pulmão aí. Papito entende bem dessa área aí. Pode ser assunto aí para as outras aulas aí para frente. Bom, vamos falar agora de consolidação, né? O sinal da silhueta, né? Lembrando daquele 4 densidades básicas, né? A consolidação ela vai ser a densidade de líquido partes moles no pulmão, né? Aqui só para lembrar, né? Quando a estrutura de densidades iguais estão lado a lado, apaga a silhueta. Aqui eu tenho uma consolidação, o coração, né? Os dois têm densidade de líquido barra partes moles, apagou a silhueta. Aqui, na mesma região, tem uma parte mais branca, só que essa consolidação estava lá atrás, né? No lobo inferior, e o coração está com ar do lado. Então, eu vejo a linha, né, da silhueta cardíaca, né? Então, essa opacidade não apaga a linha cardíaca. O sinal da silhueta, ele dá origem a esse sinal clássico, né, do raio-x de pulmão, que quando eu vejo ele, é sinal que o líquido está dentro dos alvéolos, né, está dentro do pulmão, que é o sinal do broncograma aéreo, ou do aerobroncograma. O que acontece? Eu vejo o líquido nos alvéolos, ele fica branco lá no pulmão. Mas o brônquio ainda está cheio de ar, né? Então, eu vejo o brônquio aqui pretinho, cheio de ar, no meio, né, do tecido aí dos alvéolos com consolidação, com líquido, né? Então, esse é o clássico sinal do broncograma aéreo. Quando eu vejo isso, eu descarto derrame, eu descarto que seja alguma coisa na parede torácica, né, essa opacidade, eu tenho certeza que ela está dentro do pulmão, dentro dos alvéolos, né, ocupando o espaço alveolar, né? Isso é clássico na pneumonia, mas uma telectasia não compressiva também, o pulmão colapsa, né, e o bronco continua cheio de ar, né? Uma telectasia não obstrutiva, uma hemorragia, né? Qualquer conteúdo dentro dos alvéolos pode dar esse padrão de aerobroncograma, né? Broncograma aéreo. Aqui, né, desenhando, né, a árvore brônquica no meio da consolidação, né, da opacidade. Então, eu uso o termo consolidação quando eu caracterizo o aerobroncograma dentro da opacidade. A opacidade é um termo mais genérico. Qualquer área mais branca ali na projeção do pulmão, eu posso falar que tem uma opacidade. Quando eu uso o termo consolidação, eu estou vendo que ela está dentro do alvéolo. É uma opacidade que eu tenho um broncograma aéreo passando, né? A mais comum aí do dia a dia é a pneumonia, né? Mas como a gente falou, tem outras causas também, né? Então, o termo consolidação é quando eu tenho realmente broncograma aéreo. Se vocês quiserem um termo mais genérico, é opacidade. Aqui, só para exemplificar, para frisar bem esse padrão, né, do broncograma aéreo, né? Um paciente com broncopneumonias, aí várias, e aqui o broncograma aéreo passando o bronco no meio da opacidade. Então, eu sei que a opacidade está nos alvéolos, né? O líquido está nos alvéolos. Um outro padrão, né, que a gente falando aí de consolidações, né, quando você vê essas bolinhas, né, as pessoas confundem, nossa, será que é nódulo? Né? A dica é você comparar essa bolinha, porque muitas vezes ela é um vasinho visto de frente, né? E daí, como o raio-x é uma estrutura tridimensional num plano bidimensional, o vasinho visto de frente, ele fica uma bolinha. Se ele for visto de lado, ele fica um risquinho. Eu comparo o diâmetro dessa bolinha com os vasos longitudinais que estão passando perto. Então, nessa altura perto do hilo, ó, apareceu essa bolinha, o diâmetro dela é exatamente igual ao vasinho que está passando aqui. Mas aqui, mais para a periferia do pulmão, eu estou vendo umas bolinhas também, que elas estão muito grandes para a proporção dos vasinhos que estão passando ali, ó. Né?
Aqui no zoom maior, ó, bolinhas, né? E o vasinho, ele tá bem mais fininho aqui, né? Então, eu comparo o diâmetro dessas bolinhas. Então, são nódulos reais, né? Olha o vasinho como é bem fininho nessa altura aqui, nesse raio do pulmão, né? Eu comparo com o calibre do vaso que está na mesma altura. O diâmetro dessa bolinha seria do calibre de um vaso que está bem mais proximal ali ao hilo, né? Na altura dela, eles são bem fininhos. Você fala, e se estiver perto do hilo? Aí você não tem como falar, né? Se ele for exatamente do tamanho do vasinho, aí não tem como falar, é a limitação do método, tá? Mas se ele for mais na periferia, você vai ver que os nódulos são maiores que os vasinhos. Esse aqui, né, hoje surgiu uma dúvida lá no grupo, né, do padrão intersticial, tá? O padrão intersticial é quando você tem líquido no interstício, não nos alvéolos, né? Ele está no interstício pulmonar. Quem passa no interstício é linfáticos e veias, né? Vênulas, né? Então, ele dá esse padrão reticulado, né? Hoje foi colocado lá, mas o padrão reticulado era do raio-x inteiro, inclusive das partes moles, tá? Às vezes está em má qualidade técnica, então sempre atentar, né? Dar um zoom, se der dúvida, né? Aqui é um padrão retículo nodular de intersticial, né? A gente vê um edema pode dar um padrão assim, né? Linfangite, cardiocitomatose, pneumonias virais, micoplasma, gosta de dar padrão intersticial, ou mesmo a fibrose pulmonar, né? Que ela também é do arcabouço pulmonar, não é dos alvéolos. Mas a fibrose, geralmente, ela começa a distorcer, né? É aquele tecido retrátil que vai repuxando, repuxa hilo, dá broncoectasia, ela dá distorção, tá? Esse aqui, por exemplo, tá muito bonitinho para ser fibrose. Então, ele dá esse padrão de risquinhos e bolinhas, as famosas linhas B de Kerr são risquinhos horizontais perpendiculares à pleura, né, que fica na periferia do pulmão. Isso aqui é linfático com líquido, quando você vê esses risquinhos na periferia, né? É um padrão que chama linhas B de Kerr, que é intersticial, né? Quando é mais para o meio, você não vê a linha B de Kerr, mas você vê esse padrão de borramento do contorno do hilo, né, ser reticulado, enfim. Uma coisa, às vezes, que dá dúvida também é a pneumatocele, né? A pneumatocele, principalmente crianças, quando está resolvendo a pneumonia, pode aparecer, dar uma obstrução pulmonar num bronquíolo e fazer um mecanismo pulmonar e dar uma bolinha, né? Uma estrutura cística dilatada, né? A pneumatocele tem a parede bem fininha, tá? Ela geralmente é autolimitada, na evolução ela vai sumir, né? Diferente de abscesso, de lesão escavada, de tuberculose, que tem a parede mais grosseira, né? Cássio, eu tenho uma pergunta Opa! da Aline. Diz, Cássio, pela radiografia, você costuma subclassificar o padrão intersticial em reticular, micronodular, reticulonodular ou prefere fazer essa diferenciação pela TC? Na radiografia é difícil, né? E também tem que ver a importância prática, né, disso aí. Mas na radiografia é bem difícil, né? Às vezes você tem dúvida até se tem algum infiltrado reticular ou não, quanto mais classificar. Antes de existir a TC, você via a turma aí, pomposamente aí, falando muita coisa do raio-x, mas hoje, como você tira a prova e faz a tomo, né, e daí quebra a cara, o pessoal é mais reticente, né? Eu não costumo colocar. Primeiro porque não acrescenta muito aí na conduta, né? E segundo porque o raio-x ele tem a limitação mesmo, né? A tomografia não, a tomografia dá para falar. E é importante você falar se é retículo nodular, se é só reticular, né? Você tem diferenciais de sarcoidose, linfangite carcinomatosa, costuma dar o padrão retículo nodular, mas é mais de tomo, viu? A tomografia de alta resolução, você vê que é uma maravilha esses padrões aí. O raio-x, ele é mais grosseiro. Eu não coloco, tá? Eu não coloco. O José Alisson tem É, uma pergunta, ele diz assim, essas linhas a que você falava, as B de Kelly, são isso. sugestivas de IC? São sugestivas de edema. São sugestivas de edema. O ICC é uma causa das mais comuns, né? Mas não é a única. Né? Catarina, já é uma pergunta que vem ao caso de uma coisa falada, diz, para confirmar, então o raio-x
ideal é sempre inspirado ou depende do caso? Ideal é sempre inspirado. A expiração é exceção. É exceção, aquelas exceções que eu falei. Você quer ver um pneumotórax, daí você pede a expirada também. Mas sempre que possível, respira fundo e segura, tá? Daí você vai ter um raio-x na ideal, tá? Que você vai dar mais informações. A expirada é exceção. No caso que você quer ver um pneumotórax, por exemplo, né? Bom, vamos lá. A telectasia. A telectasia, você vai ver também o padrão de opacidade, como a consolidação, né, uma área mais branca, só que você diferencia a telectasia quando você tem redução do volume pulmonar, que na consolidação você não tem, né? Como é que você vê redução do volume pulmonar? Você vai ver as cisuras desviando, né, em direção à opacidade, como aqui está mais elevada, né? Os vasos e brônquios vão ficando mais juntos, né? O hilo desloca para o lado da opacidade, o mediastino desloca para o lado da opacidade, então o pulmão ele vai reduzir onde tem a telectasia e as coisas vão repuxar para o lado dele. Para você falar, sugerir uma telectasia, você tem que caracterizar a redução do volume pulmonar. E a hiperinsuflação compensatória também. A cavidade torácica ela tem um volume fixo. Se você diminuiu uma parte, a outra vai expandir, né? Os hilos, eles têm esse padrão normal, né? O direito é um pouquinho mais baixo que o esquerdo, né? Então, se você tiver uma coisa, por exemplo, uma telectasia igual aqui do ápice, né? Ele pode repuxar para cima. Então, sempre olha a posição do hilo, o direito um pouquinho mais baixo que o esquerdo. Se ele está invertido essa proporção, olha o ápice ali, que às vezes tem uma lesão ali retraindo, né? Telectasiando o pulmão. Repuxando ele para cima ali, né? Ou a telectasia às vezes pode ser obstrutiva, você tem uma rolha de muco, alguma coisa que fechou, daí o ar começa pela hematose a ser reabsorvido ali naquela região do pulmão que estava ocluído, e ele vai tender a colabar também, né? Telectasia obstrutiva. Aqui, né, você está vendo uma opacidade, daí você pode falar, puxa vida, será que é uma pneumonia, né, uma consolidação? Mas não, por quê? Eu estou caracterizando que aqui tem redução do volume pulmonar nessa região. Olha a traqueia, desviou para a direita, né, para o lado da opacidade. O hilo está deslocado para cima. O mediastino, como um todo, deslocou para a direita, né? Aqui outro exemplo, né? Esse daqui é um paciente, na verdade, oncológico, tinha uma massa, a telectasiou o pulmão inteiro, né? Como é que eu sei que é a telectasia? Olha a traqueia, né? Desviada aqui para o lado esquerdo. A cúpula, né? Apesar de eu não estar vendo exatamente a cúpula, eu estou vendo a bolha gástrica mais alta que o lado direito, ela está mais para cima, né? O coração mais desviado para a esquerda, né? Então, todas as estruturas deslocadas para a esquerda aí. Ele pode até ter um componente de derrame junto, mas com certeza tem uma telectasia associada. Se fosse só derrame puro, ele ia fazer o efeito contrário, ia desviar o mediastino para o lado contralateral ou não ia mudar. Corpo estranho, né? Corpo estranho de vez em quando aparece aí na urgência, né? Eles podem ser radiopacos ou radiolucentes. O radiopaco é fácil de ver, né? Quando é dente, moeda, estruturas metálicas, né? Pacientes psiquiátricos que comem coisas cortantes, de vez em quando aparece algum assim. O problema é que a grande maioria são radiolucentes, tá? Semente, grãos, né? Nozes, enfim, caroço. Você não vê no raio-x, né? Na via aérea, né? Eu estou falando de maneira geral de corpo estranho, ou seja, no trato digestivo na via aérea. Na via aérea, o mais comum é ele cair do lado direito. Por quê? Pela anatomia, né? O brônquio-fonte direito, ele é mais verticalizado. Então, se uma coisa cair na traqueia, ela tende a ir para o lado direito pela anatomia, pela gravidade, né? O esquerdo, ele é mais horizontalizado. Então, é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil o corpo estranho cair para a esquerda. Então, o mais comum do corpo estranho é cair para o lado direito, tá? E quando ele é radiolucente, o achado mais comum é dar uma hiperinsuflação. Por quê? O corpo estranho entrou lá no brônquio, né, do lado direito, por exemplo. Daí o paciente respira, o brônquio abre, né, para o ar entrar,
e ele abre e o ar entra em volta do corpo estranho. Então, ele entra. Quando o paciente expira, que o bronco tende a fechar, ele fecha em cima do corpo estranho, não sai. Cria um mecanismo de válvula. O paciente respira, o ar entra. O paciente expira, o ar não sai, né? Ele contrai em cima do corpo estranho. Então, vai formando uma hiperinsuflação, né? Pelo mecanismo de válvula. O adulto vai contar que engasgou com alguma coisa, estava comendo aí arroz, entrou na via aérea, alguma coisa, mas a criança não conta a história, né? A criança pequena. Se ela colaborar, dá para tentar fazer. Esse é outro caso, né? Como foi colocado aqui, fazer uma expiração. Por quê? Você manda o paciente soltar o ar, se ele tiver aprisionamento aéreo, o pulmão normal fica menor, mas a hiperinsuflação fica mais evidente, porque ela não vai reduzir o volume na expiração. Então, no caso do suspeita de corpo estranho, vale a pena fazer uma radiografia expirada, se for possível, se a criança colaborar, né? No caso de uma criança aí. Então, esse raio-x talvez seja um dos mais importantes aí, né, que pode aí salvar alguma vida. Uma criança pequena, com um quadro clínico de dispneia súbita, e você vê uma radiografia desse jeito, tá, com uma hiperinsuflação unilateral, isso aqui é corpo estranho até a prova em contrário, tem que chamar o broncoscopista, tá, com essa história súbita, de hiperinsuflação unilateral, tá, tem que o broncoscopista entrar aí, que é bem provável que tenha um corpo estranho radiolucente, né? Suspeitar fortemente aí de corpo estranho numa situação dessa. Um pulmão grandão e mais preto e o outro menorzinho. E a história, né? A história clínica é soberana, dispneia aguda. Depois que o corpo estranho fica ali, o ar pela hematose ele vai sendo reabsorvido naquele pulmão atelectasiado, e daí com o tempo o pulmão vai colabar, né? Daí ele vira uma atelectasia, daí não dá para distinguir tanto do corpo estranho, né? Isso num segundo momento. Essa radiografia aqui também é um paciente desses psiquiátricos que eu peguei, e eu gosto de mostrar para ver ele comia coisas pontudas, parafuso e tal, e caco de vidro moído, né? Para mostrar que o vidro, ele é radiopaco também. Tá vendo esses risquinhos brancos? É vidro moído no bolo fecal, né? Então, o raio-x pode ser útil para ver vidro, né, caquinho de vidro. Quando a extremidade tem que ser bem pouco penetrado, né, tem que ser uma técnica bem ideal, mas você pode ver vidro no raio-x também, tá? Ele não é lucente, geralmente ele é radiopaco. Isso é uma coisa comum, né, até na comunidade ali já apareceu criança que come moeda, né, geralmente ela, no trato gastrointestinal, ela vai tranquila, pelo formato dela, vai acompanhando e tal, sem maiores problemas, né? Mas tem uma estrutura, às vezes, circular, que quando você vê essa ranhura, assim, isso aqui é uma emergência, tá? Que é a bateria, né? A bateria, principalmente aquelas grandes, não a pequenininha grande, porque se ela tiver, né, seja na via aérea, seja no esôfago, no estômago, ela vai estar ali entre duas estruturas úmidas, e daí ela vai começar a ação dela de pilha, né? A reação química, ela vai começar a dissolver, né? Corroer. Isso aí leva a um quadro de mediastinite, perfuração, tá? Ele vai evoluir para um quadro gravíssimo, né? Então, se identificar que é uma bateria e a gente identifica por essa ranhura, imediatamente tem que chamar o endoscopista para retirar, tá? E a perfuração, ela ocorre em 1, 2 horas. É rápido esse processo, tá? Então, é uma emergência mesmo, se identificar a ingestão de uma bateria. Aqui, por último, né, a gente reservou aqui para falar algumas coisas aí do dia a dia, pseudolesões, que pode enganar, né, para vocês não caírem nesses pitfalls. Essa radiografia, por exemplo, né, você está vendo um lado mais escuro, né, o outro mais branco, né, você pode ter uma ideia aqui que aqui tem alguma opacidade, alguma coisa. Na verdade, era uma paciente mastectomizada, ela tirou a mama direita, né, a esquerda está normal, então essa diferença é só porque não tem a mama aqui na frente do lado direito, tá? Sempre ficar atento, né? O raio-x é uma estrutura, é um paciente tridimensional numa representação bidimensional, que é o filme, tá? Isso aqui é relativamente comum, tá? Já apareceu umas 2 ou 3 vezes ali na comunidade essa dúvida, essa opacidadezinha aqui, próximo do ápice cardíaco, né? Você pode olhar, pode achar que é um sinal do menisco, né? Será que é um derrame pleural, alguma coisa? Mas se você observar bem, né, analisar bem,
eu estou vendo a linha do coração chegar até o diafragma aqui, né? E se ele tivesse um derrame aí, ele ia apagar, porque o derrame é líquido, o coração é líquido, partes moles, eu não ia ver a silhueta do coração através dela. E mesma coisa o seio claustrofênico, né? Eu estou vendo bem ele aqui, se fosse um derrame, ele ia ter um menisco e ia apagar. Na verdade, essa densidade é um cinza mais escuro que o líquido partes moles, é um sinal de gordura, tá? Isso aqui é uma gordurinha que a gente chama gordura periepicárdica aí, né? No perfil, ela tem esse formato típico, assim, mais de quadradinho, né, poligonal. Ela pode ser à direita, mas é mais comum aqui à esquerda nessa topografia, principalmente paciente gordinho, né? Então, é um achado comum, tá? Não caiam nesse pitfall. É o coxim gorduroso aí, né? Uma gordurinha que forma aí junto do pericárdio. Outra coisa, né? Como a gente falou, paciente acamado, que o derrame escorre por trás, às vezes você vê um lado mais branco, aqui está ligeiramente mais branco e aqui está ligeiramente mais preto. Você fala, puxa vida, será que o paciente tem um derrame que escorreu por trás? Né? Ou será que esse lado está hiperinsuflado? Sempre, tá? Sempre olhem as partes moles também. Por isso que a gente não pode cortar o raio-x das partes moles, elas são importantes. Olha que o lado mais branco, a parte mole também está mais branca. Aqui eu vejo a pele, eu estou vendo a pele bem vista, até aqui embaixo. Aqui a parte branca, a mole está mais escura. Aqui eu nem vejo a pele aqui embaixo, de tanto que queimou, tá? Então, na verdade, o raio-x inteiro está mais branco de um lado e mais preto do outro. Não é pulmonar isso aí. O que acontece? Esse é o chamado defeito anódico, né? A ampola do raio-x, ele emite os feixes aí de elétrons, eles batem no anódio, né? Que é uma estrutura que fica girando ali, e daí esse choque que produz calor e a radiação, né, de raio-x. Só que ela não se distribui por igual no filme. Pela angulação do anódio, ela vai mais para o lado contralateral do anódio, né? E o lado que está do anódio fica geralmente mais escuro, o lado contralateral vai ficar mais escuro, porque tem mais raio-x passando, vai ficar mais preto. E o lado que está próximo do anódio, ele fica mais branco, porque tem menos feixes de raio-x passando aqui, tá? Às vezes, a ampola não está bem centrada, fica mais grosseiro ainda esse efeito, né? Fica mais grosseiro. Então, sempre compare as partes moles para ver se não é artefatual, se não é um efeito anódico, né? O raio-x está queimando mais um lado, que ficou mais preto, e o outro vem mais o raio-x fica mais branco. Bom, era isso que eu queria passar, né? Espero que ajude vocês aí nos plantões, na vida. Esse é o meu contato, né? Tem lá no grupo, mas também, se vocês quiserem mandar alguma coisa particular, fiquem totalmente à vontade. Eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês a ajudar as outras pessoas também, né? Ajudar nosso próximo. Essa é a essência da nossa profissão, né? Servir ao próximo. Então, fiquem totalmente à vontade para mandar dúvida, caso que eu puder ajudar. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu sempre vou responder, tá bom? Fiquem totalmente à vontade. Ô, Cássio, muito obrigado aí pela aula. Pessoal, dúvidas? Realmente uma aula maravilhosa. Dificilmente fica em dúvida, mas se tiver dúvida de alguma outra caso e tal, a aula foi muito boa, deu muitas ferramentas, dicas para avaliação ali de um raio-x, né? Agora você já sabe da silhueta, você já sabe algumas técnicas e sacadas ali para não comer bola e para diagnosticar o normal também, né? Que é o mais comum muitas vezes. E não, se alguém tem dúvida, abrimos aí uns minutinhos. Todo mundo ali, obrigado. Não sei se você está conseguindo ler, Cássio. Opa, fico muito feliz aí, até emocionado aí que as pessoas ficaram bem felizes aí, espero ajudar e fico à disposição também, né? Qualquer dúvida aí que vocês tenham, que eu possa ajudar, no caso, podem mandar aí perguntas. Para mim é uma honra estar aqui na Papitoflix, né? Eu sou fã aí do Papito, né? Essa questão de divulgar o conhecimento, né? E eu
sou só um pouco mais velho que vocês, por isso que eu tenho mais experiência. E a gente gosta de passar isso aí, né? Assim como vocês também vão passando por mais novos e assim. É isso aí, pessoal. O Cássio tem no sangue o dom de ensinar, né? E sempre está à disposição ali na comunidade. Agradeço a todos aqui os que participaram, né? Quem não é ainda aqui da comunidade, quer ser parte, vocês já sabem, pode me contatar lá no Instagram, tá bom? Eu vou fechar aqui a gravação.